boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis. O tema da nossa reflexão da noite é o argueiro e a trave no olho. Itens 9 e 10 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como de costume, vamos fazer uma leitura, do livro Fonte Viva, através do Espírito Emmanuel, que se chama Busquemos o Melhor. E diz: por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo hábito de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão e, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do passado, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artista, e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as bobagens que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as desistências de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contamos com a benemerência do Senhor. Porque negar ao próximo a confiança no futuro não é bom, Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, agindo assim, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Depois dessa leitura de introdução, nós vamos para a nossa oração. Nós vamos fechando os nossos olhos, nos reportando à casa espírita. Quem não pode se reportar em pensamento, pode pensar num jardim, em lindas flores, e vamos pedindo a proteção de Deus, de Jesus, da boa espiritualidade da casa, para que eles amparem a todos nós, tanto quem vos fala como quem ouve, que as bênçãos possam chover em cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
pão do corpo, principalmente do Espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Então, vamos começar o nosso pequeno estudo da noite, né? Lembrando, então, vamos começar lembrando das palavras de Jesus, né? Quando ele disse, por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, versículo 7, 3 a 5. Para melhor compreendermos, né, vamos ver a definição de argueiro, que quer dizer partícula leve, separada de qualquer corpo, um grânulo, um cisco, uma coisa insignificante, de pouca monta. Vamos ver, trave. Trave é um grande tronco ou madeiro grosso, né, usado para sustentar o sobrado ou o teto de uma construção. É um pedaço de madeira ou de outro material, né, utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Vamos ver, no capítulo 10 do Evangelho, Kardec diz o seguinte: um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio, né? Então nós vemos mais um mal do outro. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si, né? Fora de si mesmo, e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo aquilo que faço? Meus irmãos, é o orgulho que nos leva a disfarçar nossos próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade, ela é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E o encontramos como causa e no fundo de quase todas as nossas ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao nosso progresso. Jesus usa também a palavra hipócrita, né? Quando diz: hipócrita, primeiro tire a trave do teu olho, e então verás como poderias tirar o cisco do olho do teu irmão. Hipocrisia significa fingimento, falsidade, né? Fingir sentimentos, crenças, fingir virtudes, né, que na realidade não possuímos. Hipocrisia deriva do latim e do grego, né, e significava a representação no teatro dos atores, que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça naquela época. Todos nós, em alguma medida e de acordo com a posição e a circunstância em que nos encontramos, usamos máscara. Todos nós. Fingimos sentimentos, crenças e virtudes que nós não possuímos ainda. Jesus sugere que trabalhemos primeiro em nós, nas nossas máscaras. Mas de onde vêm as nossas máscaras?
os nossos desejos baixos, meus irmãos, vem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos impulsos de cólera, né, que muitas vezes temos, da aversão ao outro, de nossos medos negados e ocultos, né, e de nossas culpas. Somos ainda imperfeitos. Essas máscaras, elas permanecerão em nós quanto mais nós nos esforcemos em ocultá-las, em escondê-las. Quando nós tivermos a coragem de admiti-las para nós mesmos, não para os outros, é para nós mesmos, será mais fácil fazê-las parar de crescer e então começaremos a trabalhar nelas. Como devemos lidar com os defeitos que vemos nos outros, então, né? Porque nós vemos defeito nos outros, né? Enquanto eu pesquisava, eu encontrei um trecho que pode nos ajudar, que diz assim, ó, os homens, eles caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e outra sacola atrás. Na sacola da frente, nós colocamos as nossas qualidades. Na sacola de trás, nós guardamos todos os nossos defeitos. Por isso, durante a jornada pela vida, nós mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, presa no nosso peito. A gente pode ver a toda hora, né? Ao mesmo tempo, reparamos impiedosamente nas costas do companheiro que está adiante. Reparamos todos os defeitos que ele possui, né? E nos julgamos melhores que ele, né? Sem perceber que a pessoa andando atrás de nós, né, também está pensando a mesma coisa que nós e vendo a nossa sacola, e às vezes muito cheia, né? Vejamos algumas passagens da Bíblia, né, que nós encontramos falando de defeitos dos outros, né? Primeiro, Mateus 7, itens 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, será julgados. E com a medida com que medires, vos medirão a vós. Isto é, nós devemos lidar com os defeitos dos outros com paciência, com misericórdia, né? Em Efésios, 4:2, nós temos com toda humildade e mansidão, com generosidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Sempre com amor, né? Suportar só não, é suportar com amor. Em Mateus, outra vez, 18:15, temos, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão, sem humilhá-lo na frente dos outros, né? Então, nós não devemos humilhá-lo, né? Se a gente vai repreender, mostrar alguma coisa para alguém, né? Eu acho que até repreender é uma palavra um pouco forte. Não devemos humilhá-lo. Em Gálatas, né? Tem, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrige-o, tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si próprio, né? Isto é, viver assim é viver na ilusão. Devemos lidar com os defeitos dos outros, dos nossos irmãos, né? Quando percebemos, com paciência, com misericórdia, com humildade, com mansidão.
A saída é olharmos para dentro também, conhecer a nós mesmos, né? No Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec perguntou aos espíritos, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta deles foi: um sábio da antiguidade, é Santo Agostinho, né? Vos disse: conhece-te a ti mesmo, né? E na questão 919A, né, tem um complemento que diz assim: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? A resposta dada: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista aquilo que eu havia feito e me perguntava, né, se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força, energias para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Perguntai ainda isto: se aprouver a Deus chamar-me neste momento, quer dizer, morrer, desencarnar, né? Ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, no mundo dos espíritos nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e por fim contra vós mesmos, porque nós também fazemos mal para nós mesmos, né? As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência, ou indicarão um mal que deve ser curado, trabalhado. Quando nós estamos indecisos quanto ao valor de uma de nossas ações, perguntemo-nos como a qualificaríamos se ela tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurarmos em outros, ela não poderia ser mais legítima para nós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça, né? A justiça de Deus é igual para todos. Procuremos também saber o que pensam os outros e não negligenciemos a opinião dos nossos inimigos. Sim, a opinião dos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, né? E geralmente Deus os colocou ao nosso lado como um espelho para nos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Um amigo sempre é bonzinho, né? Ele nos ama e não quer nos ver sofrer, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência. Sempre cai assim, analise, explore o que? A consciência, né? A fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Se puderdes dizer que a tua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Ainda Kardec complementa, né? Muitas faltas, né, que cometemos, nos passam desapercebidas, nós não percebemos. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, porque não precisa ser só de noite, né? Às vezes a gente comete algum erro e pode naquela hora mesmo parar, analisar um pouco aquilo, né? Nós
veríamos quantas vezes nós falimos, né? Sem disso nos apercebermos, né? Por não analisarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Essa forma interrogativa, ela tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma das quais nós podemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. O espírito de Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, tem um trechinho que ela diz assim, ó: para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão e sem acusação. Né? É só analisar, né? Por que eu sinto raiva? Por que eu sinto medo? Né? Já o espírito Hamed diz o seguinte: os indivíduos em plenitude não negam as suas emoções, permitem que elas venham à tona e como elas estão sob o seu controle, reconhecem o que estão lhe mostrando, né, sobre os seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as outras pessoas. As emoções, elas devem ser integradas, ou seja, primeiramente nós devemos nos permitir senti-las. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre as nossas necessidades ou os nossos desejos, né? E a partir disso, agir com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade, executando ou não conforme a nossa vontade achar conveniente, né? Porque eu, Sônia, vou responder pelos meus atos e os meus irmãos vão responder pelos dele, né? O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar, diz ainda Hamed, emoções determinará nossos êxitos ou as nossas derrotas nas estradas de nossa existência. Emoções são muito importantes. Através dela é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros, né? Porque ninguém é igual. Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo em uma situação prazerosa, né? Seja numa frustração ao observar uma meta perdida. Podemos penar igual aos outros, mas para um mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Cada um tem uma reação. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas, né? Boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las para nós mesmos, né, não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com ela. Reconheci que eu tô com raiva, né? Eu tenho que trabalhar isso, né? Eu tenho que trabalhar essa raiva, perguntar por quê, ou reconheci que eu tô com medo. Por que eu tô com medo? Por que eu tenho medo? Reconheci que eu falei mal de alguém. Puxa, o que eu fiz? O que aquela pessoa fez para mim, né? Em face dessa conjuntura, quando negadas ou reprimidas, né, não desaparecem como por encanto, né? Então, quando a gente estiver analisando, não vamos nos iludir achando que
tudo desaparece, né? Ao contrário, né? Sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Então, quando a gente trabalha e pergunta, isso já vai nos ajudar, né? A não termos esses problemas. Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de reação, apatia, né? Que também não é bom, né? Portanto, quando tomamos amplo contato com esse nosso lado emocional, nós começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos, né? Aos poucos, né? Que nos proporcionarão autodescoberta, a gente vai se descobrindo, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. Ora, se o poder divino, Deus, né, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções para nós, né, não podemos simplesmente negá-las como se elas não servissem para nada, né? Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas e devemos usá-las como bússolas que nos nortearão os caminhos da vida, né? E assim a gente vai olhar para o outro e vai ver menos defeito no outro também. Elas estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, né? Atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, intuição, memória, linguagem, atenção, né? E os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos nossas reações emocionais, né? Não investigando sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-las nos outros, né? Quando a gente não faz isso, a gente projeta nos outros. Além do que seremos seres psicologicamente claudicantes, né? Por não integrarmos nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam, então, a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Às vezes nós tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque nós as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, exigiria mudança e exigiria decisão de nossa parte. Muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis ainda para nós e inconcebíveis por nós mesmos. E assim nós tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Não sinta isso, é feio. Essa é uma das muito velhas mensagens que ecoam em nossa mente desde a mais tenra idade. Com o passar do tempo, nós julgamos não mais senti-las, porque ao escondermos da recriminação dos adultos, né, a gente começa a não fazer mais nada, né? Não mostra mais a emoção. A gente vai matando as emoções e isso não é bom, como a gente viu lá na frente. Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, né? Pois veem em tudo luxúria, perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo ainda o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções às vezes sexuais
não ajustadas, perversidades mal resolvidas, né? Ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama, de dinheiro, projetadas sobre todos os que são por eles denominados ambiciosos e desonestos. Na indagação, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, né? A projeção. E como sempre, ele asseverava a necessidade da busca de si mesmo, né? Para não transferirmos nossos traços de personalidade desconhecidos ainda por nós mesmos, né? Às coisas ou às situações e aos outros. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro da nossa personalidade, né? Porque ao tomarmos esse contato imprescindível com as nossas sombras, né? A consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento, né? E plenitude espiritual. Finalizando, meus irmãos, atentemos para a análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitirmos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Então, depois desse pequeno estudo, né? Nós vamos à nossa oração da noite, né? Então vamos fechando novamente os nossos olhos, os que podem entrando mais uma vez em contato com a casa, se imaginando lá naquele salão, os que não conhecem essa casa tão querida no nosso coração, pode pensar num lindo jardim, numa linda paisagem, numa linda flor. E assim juntos, né, nós vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelas lições da noite, né, porque essas lições vêm dele, gratidão, porque assim vai nos ajudar a caminharmos de maneira mais eficaz, né, aproveitando nossa reencarnação aqui na Terra. Então a nossa gratidão pelo estudo, que esses bons espíritos possam derramar uma chuva de bênçãos em cada um de nós, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão nesse momento difícil, nos hospitais, enfim, a todos que tiverem necessidade desse amparo. E nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo, do espírito, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todo mal, assim seja. Muito obrigado também pelos aqueles que me ouviram, né? Fiquem todos com Deus, na paz. Até uma próxima oportunidade. Boa noite.